Boa tarde, estamos aqui com meu colega Paulo Veras, fundador do 99, grande empreendedor, dispensa apresentações. Nessa série que a gente está fazendo sobre unicórnios, é uma série do Observatório de Inovação e Empreendedorismo, e a gente está aqui com alunos, empreendedores do Hub, equipe da Liga. Gostaria de agradecer aí o pessoal da Liga de Empreendedores do INSPER, que prestigiou a gravação deste episódio dos casos dos unicórnios brasileiros. Bem-vindo, Paulo. Apesar de dispensar apresentações, eu queria que você se apresentasse rapidamente. Joia. Bom, meu nome é Paulo Veras, tenho 53 anos, pai de 2 filhos, engenheiro politécnico, não tinha INSPER quando me formei, e quis empreender sempre desde cedo, assim, sempre gostei muito de tecnologia, então aprendi a programar muito cedo, numa época em que era raro ter computador em casa. Mas aí, aprendi a programar na calculadora científica que a minha irmã tinha, que ela também já tinha entrado na engenharia, e aí sempre quis empreender. Comecei a empreender mesmo com 22 anos. A primeira empresa que eu montei chamava Tesla. Infelizmente não é a que vocês conhecem, mas tecnicamente estou certo. Então é o founder da Tesla que está falando para vocês. E de lá para cá muita água rolou por baixo da ponte, várias startups, mas as primeiras empresas que eu fiz chamava Tesla, uma que fazia sites de internet, foram os primeiros sistemas de e-commerce do Brasil, lá para 95, 96. Talvez alguns de vocês não estivessem aqui ainda. E aí a gente fez também um site de busca que chamava Guia SP, que tinha bares, restaurantes, coisas para procurar em São Paulo. Acabamos vendendo isso bem no auge da bolha, em fevereiro de 2000. A Nasdaq despencou em, acho que foi abril, se não me engano, então foi um bom timing. E aí depois fui fazer o MBA, fiquei no INSEAD de 1 ano na França, passei mais 1 ano viajando o mundo, gastando dinheiro da venda do Guia SP. E aí depois voltei para o Brasil, aí estava um horror o cenário todo digital, né? A gente fala que estava um período negro ali, tipo Idade Média, que nada acontecia, as empresas digitais tinham quebrado, as empresas grandes tinham pausado projetos digitais. Aí eu trabalhei 1 ano em consultoria e depois eu fui tocar a Endeavor. Eu fiquei de 2004 a 2008, dediquei dos meus 34 aos 38 anos de idade todo o meu tempo para uma ONG. E foi uma experiência incrível, assim, super recomendo. Eu sei que vocês estão começando ainda, mas foi uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, numa época que, em geral, todo mundo tá no auge da carreira, é hora de juntar patrimônio, etc. Eu fiquei numa ONG, mas foi muito legal porque ficava aqui, no INSPER na época, então frequentei esse prédio por muitos anos. Saí da Endeavor, montei algumas outras empresas, algumas deram um pouco certo, algumas deram um pouco errado. Uma deu muito errado, que era uma de compra coletiva. Então vocês devem lembrar daquela época de Peixe Urbano, Groupon. A que eu fiz chamava Imperdível. Nenhuma deu certo. Então, foram algumas lições valiosas sobre o modelo de negócios ali. Era um negócio que crescia, dobrava o faturamento todo mês e depois de 6 meses estava quebrando. Então, acho que tem boas lições dali também. E aí conheci 2 pessoas, o Ariel e o Renato, acho que na sala aqui do lado dessa, num evento que a Endeavor fez, onde chamava empreendedores para fazer um pitch do negócio que eles estavam fazendo, e tinha um grupo de mentores sentado aí, a gente ouvia todo mundo, tinha uma discussão e depois trazia um feedback qualificado para eles. E o feedback para o Ariel e o Renato que o grupo formou era que eles eram muito bons, mas o negócio era muito ruim, o que eles estavam fazendo. E aquilo ficou na cabeça deles, eles, então vamos pensar um negócio que possa ser maior, mais relevante e tal. E aí eles tiveram a ideia de fazer a 99 e acabaram me chamando para fazer junto com eles. E fizemos os 3. E apesar de sermos 3 engenheiros politécnicos mecatrônicos, 3 perfis completamente diferentes. Então acho que isso deu um caldo legal que permitiu a gente fazer a 99. Fizemos em 2012, vendemos só 5 anos depois, em dezembro de 17. E de lá para cá, já faz aí 8 anos, tenho entrado para alguns conselhos de administração, estou hoje no conselho do Banco Itaú, estou no conselho da Localiza e estou no conselho do Grupo Boticário, mas ainda continuo muito perto do ecossistema de startups também, então invisto tem 12 hoje empresas no meu portfólio e várias ONGs também que eu ajudo, a Endeavor e algumas principalmente voltadas para a educação.
Bacana, muito bom, história muito legal. A gente tem olhado para unicórnios, né? Acho que você trouxe um exemplo de um negócio que deu muito errado. Né? A gente sempre fala que quando você quer aprender com alguma coisa, olha o que deu muito certo, o que deu muito errado, né? Olha os extremos. E olhar para os unicórnios é olhar para um extremo, eu acho que traz muito insight para quem está tentando empreender, que é o público com quem a gente trabalha. E muito também focado em early stage, né? Assim, o nosso ecossistema de empreendedorismo aqui na escola, ele é essencialmente early stage. E com base nisso, a gente tem trabalhado nessa série de unicórnios com os desafios das fases iniciais do negócio, né? Que é quando você está desenhando aquele modelo, validando a proposta de valor. Então, eu queria te ouvir o que foi importante no caso da 99 nessa etapa inicial, que é formar esse grupo que vai fundar o negócio e validar essa proposta de valor, né? E o que é essa proposta de valor? O que é esse modelo de negócio? Conta pra gente lá dessa história da fundação, né? Legal. Acho que assim, em geral, os primeiros meses ou talvez anos são muito, muito duros. Assim. Você faz um esforço imenso e você não sai do lugar. Assim. Então você tem uma sensação muito chata que você está patinando. Assim. Você está botando um monte de esforço, trabalho, fazendo um monte de coisa, mas não vem nada, não vem resultado. Né? Então essa validação inicial, ela é muito dura, porque a maior parte dos sinais que você recebe no começo é que nada tem valor, nada vai funcionar, etc. Né? Então é um pouco difícil você distinguir essa linha tênue entre uma proposta de valor que funciona, mas que você ainda não está conseguindo vender, ou que o produto ainda não está suficientemente claro, etc., ou realmente algo que não vai fazer sentido para o mercado. Uhum. Até para usar o exemplo do insucesso anterior, né, a proposta de valor de compras coletivas, eu tinha comprado ela totalmente. Uhum. Que era basicamente o seguinte, você fazia lá uma promoção, por exemplo, num bar, e aí esse bar não gastava nada e atraía um monte de clientes novos que vinham pela plataforma, vinham por um desconto. E qual era a proposta de valor? Você não gastou R$1, vai vir um monte de gente conhecer o seu estabelecimento, depois essas pessoas vão voltar e vão pagar preço cheio. Então, é uma maneira de atrair novos clientes sem custo. Nunca funcionou. Uhum. Porque, na prática, o que acontecia é que as pessoas iam pelo desconto, mas elas não voltavam para pagar o preço cheio. Uhum. Elas, no dia seguinte, iam pelo desconto num outro lugar. Uhum. Então, do ponto de vista do estabelecimento, essa proposta de valor quebrava. Do ponto de vista do cliente, também quebrava. Porque, assim, um número que a gente tinha era mais ou menos, em geral, era 50% de desconto. Às vezes era mais, às vezes era um pouco menos. Mas também, na prática, a maior parte das pessoas usava menos de metade dos cupons que tinham comprado. Uhum. Então, se fosse pensar a lógica da pessoa, era quase que pagar o preço cheio onde queria realmente ir. Uhum. E, normalmente, era muito comum a pessoa ir e ter uma experiência ruim também. Né? Aquele negócio, solta lá o temaki da promoção. Aí o pessoal, meu, por que é o da promoção e não é o temaki do cardápio? Né? Tem uma coisa diferente. E fila, e aí quando você pegava uma pousada, você ligava para reservar, era 6 meses. Uhum. Então, assim, para mim a proposta de valor parecia imbatível. E teve um investidor super qualificado, que é um cara da Endeavor nos Estados Unidos, ele investe muito em empresa lá, investiu em vários unicórnios de lá. E ele tinha me falado desse modelo de negócio. Eu falei, é um modelo incrível, são as coisas que estão crescendo mais rápido que eu já vi. Então você vê mesmo um cara sofisticado, que faz isso profissionalmente, olhando esse modelo, essa proposta de valor, falou, isso aqui é super legal. Vai com tudo que você vai se dar bem. Não foi o que aconteceu, né? A minha empresa chamava Imperdível e eu perdi ela em menos de um ano. Então, e aí na 99 foi o contrário, mas essas lições foram muito valiosas. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e eu ouvi falar no finalzinho ali na minha jornada no Imperdível, a gente estava dobrando de faturamento todo mês. Uhum. Mas alguém me perguntou uma hora, como é que estão os cohortes, né? E, como é que estão quem? Né? Não, como é que você está olhando as pessoas que estão repetindo compra, né? Cada usuário que entrou na tua plataforma comprou uma vez, depois comprou quantas vezes e tal. A gente nunca tinha feito esse recorte. E quando a gente foi fazer, a gente descobriu que ninguém comprava de novo. Ou era muito pouca gente que comprava de novo. Então, ali para mim, foi uma lição dolorida,
né? Porque naquela ocasião eu investi a maior parte do meu patrimônio e, putz, gente, empreender assim, eu acho divertido quando o pessoal pergunta como é que você separa a vida pessoal e profissional, né? Porque parece que tem vidas diferentes, né? Eu não, normalmente quando o pessoal pergunta em entrevista, eu falo, desculpa, eu não entendi a pergunta, né? O que é vida pessoal e profissional? Porque principalmente ninguém tem, para começar, né? E no caso de empreendedor, o negócio é a tua vida, é tudo, né? É tua reputação, você traz seus amigos, sua família, seu patrimônio. Então, quando você dá errado, ou quando o negócio dá errado, é muito dolorido, né? Mas essas lições eu carreguei para 99. E aí, quando conversando com o Ariel e o Renato, a gente pensando lá o plano, como é que a gente ia fazer, primeiro, assim, um mercado gigantesco. O que eu gosto de ver num projeto? Um mercado muito grande, em que se você conseguir fazer o negócio dar certo, ele pode valer muito. E o outro é tentar ver um time que tem as competências que são necessárias para fazer aquele negócio dar certo. É óbvio que depois, quando começa a crescer, você vai trazer mais gente, vai agregar mais competências, mas assim, o core tem que estar lá, né? Então, por exemplo, não dá para fazer uma empresa de tecnologia onde você está subcontratando para um terceiro desenvolver o aplicativo. Perfeito. Nunca vi funcionar isso. E se é uma coisa que precisa de muito conhecimento de finanças, por exemplo, também você não pode pedir uma dica para alguém de fora, tem que ter alguém de finanças dentro. Então acho que tinha esses elementos ali. A proposta de valor para a gente era muito óbvia, assim, era chato pegar um táxi em São Paulo, era uma coisa que você ligava numa cooperativa, levava 30, 40 minutos às vezes. Eu lembro, a gente começava a trabalhar e aí a empresa pagava o táxi. Era comum ter gente que chegava para fazer uma reunião, a reunião ia durar 1 hora. Tipo, vinha aqui no INSPER, ficar 1 hora, eu chegava aqui, pegava o telefone, ligava para a cooperativa, chamava o táxi para voltar. Era desse jeito que funcionava. Então, assim, tinha uma dor muito clara. E o mercado, na época, a gente tinha feito uma estimativa, era um mercado que movimentava só no táxi, né? Não tinha outras categorias ainda, uns 15 bilhões de reais por ano. Então a gente falou, putz, se a gente conseguir trazer uma camada de tecnologia e fazer esse serviço ficar mais simples, mais acessível, a gente aumenta a renda do taxista, porque ele roda menos vazio, e a gente simplifica muito a vida do usuário, que vai preferir 1000 vezes apertar um botão no celular do que ir para a rua ou esperar meia hora ligando na cooperativa. Na época você chamava com o dedo. Chamava, fazia sinal na rua. Então a proposta de valor para a gente estava muito clara. Mas aí, voltando um pouco do que eu falei no começo, aí fomos lá para a rua, o Paulo, Ariel e o Renato, cada um batendo em vários pontos de táxi. Obviamente, nenhum taxista se interessou. Porque aí, problema também de marketplace, né? Você tem fornecedores de serviço e tomadores de serviço. E por mais que você tenha a melhor plataforma do mundo, se você não tiver um monte de passageiro querendo usar, você não tem nenhum valor para o taxista ou para o motorista, né? Se você não tiver o motorista, nenhum passageiro vai querer chamar. Então, você tem uma complexidade adicional que você precisa construir as duas pontas ao mesmo tempo, porque o valor está na rede. O valor não está só na camada que liga, né? Então, acho que para a gente foi muito óbvio, mas levou ali quase uns 6 meses até a gente conseguir convencer um grupo de 100 motoristas a instalar o aplicativo e começar a rodar na cidade de São Paulo com ele instalado. E a gente tinha combinado, o dia que tiver 100 aplicativos online, prontos para receber chamada, a gente abre para os passageiros. E a gente fez isso em 1º de agosto de 2012. Então, assim, a proposta de valor estava muito clara para a gente, mas ainda assim foi bem difícil de fazer as pessoas comprarem. E isso é só o começo da história, né? Depois tem que fazer isso ficar um negócio grande, relevante, etc. Perfeito. O que mais? Assim, acho que você tem uma... Nessa fase muito inicial, né? Eu acho que você trouxe muito bem, assim, entender que você tinha ali de um lado o motorista, de um lado o usuário final, que você tinha que trabalhar a proposta de valor, né, para esses dois públicos, mas o que você acha que foi fundamental nessa etapa, né? Eu lembro que a gente já conversou algumas vezes, você me contando que vocês tinham uma obsessão por falar com o usuário, falar com o motorista, né? Eu acho que, e algumas outras coisas que eu sei de história de bastidor que você me contou. O que você acha que foram práticas que vocês adotaram como fundadores que ajudaram muito nessa etapa? Algumas questões, assim, o Ariel e o Renato já trabalhavam muito com tecnologia, então a gente tinha, os três, uma obsessão por ter um serviço muito bom e muito fácil de usar, né? E eu acho que isso foi uma diferenciação desde a partida, assim, a gente tinha uma clareza
que ia entrar muito concorrente com muito dinheiro. Então, teve algumas questões ali. Uma é, a gente falou assim, a gente vai ter que ter sempre o melhor aplicativo do mercado. Vai ter que ser o melhor aplicativo para o motorista e para o passageiro. Vai ter que ser mais simples, mais rápido, mais fácil de usar, tudo. E uma outra diferenciação que a gente criou na partida, como é um marketplace, a gente construiu uma relação muito forte com os dois lados, que não era comum. Assim, a maior parte das empresas que entrou nesse segmento, eles olham até hoje, olham para o motorista quase como um mal necessário. Como eu não tenho carro autônomo, eu vou precisar ter alguém para dirigir o carro. Mas não trata com o mesmo carinho, o mesmo cuidado que trata o passageiro. Então, a maior parte das empresas no mercado fala assim, não, meu cliente é o passageiro e o motorista é uma linha de custo. E na 99 a gente fez o contrário. A gente falou assim, desde a partida, a gente vai tratar os dois como cliente e mais do que isso, assim, se a gente conseguir fazer um trabalho muito bom com os motoristas, eles vão virar, nos primeiros anos, a maior ferramenta de marketing para a 99. Eles, fidelizados, falando bem, vão fazer mais propaganda do que a gente teria dinheiro para comprar e tudo mais. Então, acho que essas duas estratégias de cuidar bem do lado do fornecedor, do prestador de serviço e de ter um produto que funcionasse muito melhor, fizeram não só diferença no começo, mas viraram vantagens competitivas sustentáveis ao longo do tempo. Perfeito. E eu posso te dizer que eu tive uma experiência com 99, semana passada, que ilustra perfeitamente isso que você está contando, né? Que foi uma coisa que ficou perene na cultura, né? O motorista me contando, olha, o 99 te mandou um carro melhor, quanto mais você usar, mais vantagem você vai ter. Então, assim, é um caso interessante, assim, do motorista fazendo propaganda. Sem dúvida. Do app. E a maior parte, a gente no começo, né, da 99, o maior concorrente chamava Easy Taxi, que era uma empresa que tinha muito mais dinheiro que a gente, assim, muito mais. Só para exemplificar, na época que a gente levantou lá, nossa primeira rodada era $1 milhão, dava uns 3 milhões de reais na época. A Easy Taxi já tinha levantado uns 100 milhões de reais. Então era 30 vezes mais do que a gente. Então, quase todo mundo no Brasil, o primeiro aplicativo de mobilidade que usou foi a Easy Taxi. A Easy Taxi ajudou a construir o mercado e construir a imagem de, pô, agora tem um jeito mais fácil de chamar um carro. Só que quase todo mundo não, esse público inteiro, 100% dessa galera que a Easy Taxi levantou dinheiro de investidor e torrou para dar desconto, etc., acabaram terminando na 99. Então, um bom produto ele não é suficiente, mas ele cria uma vantagem competitiva sustentável, né? A gente usou um pouco tem uma arte marcial japonesa que chama Aikido, que o principal princípio ali é como você usa a força do oponente contra ele mesmo. Acho que a gente fez mais ou menos isso. A gente aproveitou todo o orçamento de marketing que a Easy Taxi tinha, que a gente não tinha. Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Parece meio contraintuitivo, mas funcionou muito bem porque a gente tinha um produto melhor e porque o motorista preferia a gente. Vou dar só um exemplozinho que eu acho muito ilustrativo disso. Quando a gente no começo apertava lá o botão quero chamar um carro, o que a gente fazia na 99? Vamos olhar 10 motoristas aqui perto, vamos oferecer essa corrida para todos. Tem um passageiro aqui na Rua Quatá, número 300. Quem quer ir buscar esse passageiro? E a gente aguardava 20, 30 segundos para virem as respostas. Vinham as respostas, a gente olhava quanto tempo cada um desses vai levar para chegar no passageiro. O motorista que fosse chegar mais rápido ganhava a corrida. Então era sempre um modelo onde a gente ofertava para vários e desempatava por quem chegaria mais rápido. Era bom para o motorista, porque ele rodava menos vazio, e bom para o passageiro. Em vez de esperar 10 minutos, esperava 2 minutos. É bem mais difícil de fazer do que o modelo que a Easy Taxi tinha feito, que era eu ofereço para os 10, quem clicar primeiro ganha a corrida. Então, assim, tem alguns detalhes de produto, que é esse negócio da proximidade, de estar perto da experiência do motorista, do passageiro, que você consegue resolver problemas de formas que não são tão óbvias e são um pouco mais difíceis, mas quando você consegue resolver, tem muito valor. Um exemplo que eu gosto de usar muito, espero que não tenha ninguém aqui de um supermercado grande, mas tem supermercado que está há 30 anos tentando montar um site de e-commerce, né? E você entra hoje, sair daqui, for fazer compra, você vai entrar no site do supermercado, a primeira pergunta que ele te faz, de que loja você quer comprar? E assim eu fico revoltado, não consigo não me revoltar toda vez que eu vejo essa pergunta. Isso não é problema meu. Eu quero comprar 1 litro de leite, quero comprar uma cerveja. Não faz diferença de onde vem. É difícil pra caramba resolver esse problema, do ponto de vista do supermercado. Porque ele tem um monte de centros de distribuição, tem estoque nas lojas, etc. Então, o que ele faz? Assim,
isso é muito difícil, não vou resolver. Então ele joga o problema para o colo do cliente. Aí chega o Mercado Livre, fala assim, eu não estou nem aí de que loja vai vir, o que você quer? Te entrego hoje. Então hoje a maior parte das vendas desse supermercado online vem pelo Mercado Livre. Só que aí o que o Mercado Livre vai fazendo ao longo do tempo, ele vai entendendo o padrão de consumo, o que gira mais, etc. Vai montando estoque próprio e ele construiu a relação com o cliente, não é mais o supermercado. Então eu acho que um aprendizado muito grande que a gente teve na 99 é que você tem que resolver a dor do cliente e se você consegue fazer isso, por mais difícil que seja, você constrói uma vantagem competitiva muito relevante. É bem mais difícil de fazer, mas se você conseguir, o prêmio também é muito maior. Perfeito. Ótima dica aí para quem está... normalmente aqui os nossos empreendedores do Fellowship, eles estão bem nessa etapa de entender qual é o job to be done, como que ele vai, né, estruturar a proposta de valor, modelo de negócio. Então, acho que dicas muito valiosas, né? Falando um pouco do time de fundadores, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com o pessoal que está começando, né? Como que eles vão compor, né? Qual o melhor sócio que eu posso ter, né? Preciso ter um sócio? O que você daria de dicas, assim? Empreender sozinho ou empreender acompanhado? Empreender com quem? Bom, eu tenho forte preferência por empreender com mais gente. Assim, eu acho que a jornada de empreender é dura demais, se passar por isso sozinho, ninguém merece. Aí pensando quem seriam os sócios, primeira forma de pensar nisso é um pouco o que eu falei, assim, quais são as competências fundamentais para aquele negócio dar certo? No caso da 99, eu precisava de alguém que conhecesse de startups, que soubesse montar equipe, levantar dinheiro, então conversar com o investidor, governança, que era eu. Tinha o Ariel, que era um cara de produto, de usabilidade, ele trabalhou muitos anos no Google, e, putz, difícil bater a usabilidade do Google, né? Você põe lá uma caixinha, ele te responde, etc. Então, o Ariel trazia sempre essa visão de como é que esse produto pode ser muito simples. Eu lembro o dia que alguém sugeriu fazer um manual para o taxista, ele falou, o dia que a gente vai fazer um manual, a gente fecha a porta e vai fazer outra coisa. Se ele tinha essa visão, por mais que o motorista de táxi não tivesse acostumado a usar um smartphone, não soubesse instalar aplicativo, etc., ele fala assim, se não for tão fácil de usar que até esse cara consiga usar, não funciona, nosso produto não está bom. Então, tinha essa visão. E aí tinha o Renato, que era o cara que escrevia o código, montou a arquitetura do sistema, e é um cara doente, assim, ele conhecia muito Java, JavaScript, então ele fez todo o comecinho em Android, né, o celular do motorista, o aplicativo do passageiro, e a gente precisou fazer para iPhone, então a gente lançou primeiro o 99 só para a plataforma Android, mas a maior parte dos passageiros naquela época usaria iPhone. A gente tentou fazer um negócio que chamava HTML5, que teve lá um momento de glória em 2012, que era uma forma quase de programar uma página web para o celular, e não funcionou. A Apple falou, não está boa a experiência quando mexe no mapa e tal. E a gente teve uma discussão que durou 5 minutos, de novo, aquelas decisões que são fáceis de tomar, mas difíceis de fazer. A gente falou, putz, em vez de ficar tentando melhorar aqui uma coisa que não vai dar uma experiência ideal para o usuário, vamos ter que fazer nativo para iPhone. O Renato nunca tinha programado em C, e naquela época era Objective-C, que era a linguagem do iPhone. Ele nunca tinha programado para celular, só para o Android, então para o iPhone como um todo, a interface era tudo diferente. E a gente tomou a decisão, e aí ele pegou, baixou lá, eu lembro da gente na 99, bom, resolvemos, era 1h. Aí eu lembro dele colocar para fazer download do Xcode, todas as ferramentas de desenvolvimento para iPhone, etc. Ele passou, se não me engano, foram quase 72 horas codando, aprendendo o negócio, etc. Virou 2 noites, fez o aplicativo para iPhone, subiu para a loja, falou assim, agora eu vou hibernar, o dia que a Apple responder, vocês me acordam. E passou de primeira. E ficou tão bom que a gente não mexeu no aplicativo de passageiro por quase 1 ano depois disso. Então, assim, desculpa a volta longa, mas eu acho que ter as competências-chave, no caso da 99, eram essas. Alguém com uma cabeça de produto, de usuário, de simplicidade, alguém que conseguisse construir essa visão com stack tecnológico e alguém que conseguisse construir o entorno. Gente, gestão, funding, etc. Então, a gente tinha ali tudo o que precisava. E nesses 3, a gente rodou a 99 por 1 ano. O pre-seed que a gente fez foi dinheiro do próprio bolso, cada um botou $10 mil. Na época dava uns 90 mil reais o pote todo. A gente rodou 1 ano com esse dinheiro.
e chegou na liderança em São Paulo. Foi aí que a gente levantou a primeira rodada de Venture Capital. Então, eu até tenho um pouco de dificuldade de ajustar para tempos modernos. O pessoal chega com PowerPoint, eu quero $1 milhão por 10% e vai lá fazer. Era um pouco mais duro antigamente. Mas, assim, eu gosto de ter um grupo de fundadores, pensar em ter as competências todas complementares para cobrir tudo que precisa para o negócio chegar numa fase de escala. E aí tem um outro ponto que eu acho super importante, não só para esse grupo de fundadores, mas começa ali. Os valores têm que ser os mesmos. Então, assim, eu sou super favorável à diversidade, mas nunca em valores. Então, e vou te dar, valores não é, eu roubo e eu sou honesto, etc. Valor é para a gente, o usuário, acima de tudo. A experiência do usuário a gente não vai comprometer. A gente deixou de receber algum dinheiro no começo, porque, eu quero patrocinar o aplicativo, quero botar um banner, antes de vir o carro aparece uma publicidade. Eu falei, não vamos fazer isso. E é tentador fazer isso, você não tem dinheiro nenhum, mas isso vai atrapalhar a experiência do usuário. A pessoa pegou a 99, ela quer um carro, ela não quer ouvir CBN, não quer... Então, assim, a gente tinha esse alinhamento de valores muito forte. E dali para frente, eu acho que a diversidade ajuda muito. Diversidade de perspectiva de vida, de experiência. Eu acho até curioso que nós três passamos pela mesma faculdade, porque nós somos três muito diferentes. Então, quando a gente fala de diversidade, eu acho que um cuidado importante para tomar, eu acho bem pouco relevante se é preto, branco, homem, mulher. É perspectiva de vida, assim. Como é que você olha para um problema e o que você resolve? E isso, quanto mais, melhor. Porque aí você tem uma discussão mais rica, mais qualificada. Então, assim, em suma, prefiro sempre fazer em turma, mesmos valores, mas diversidade de perspectivas, opiniões, e aí eu acho que dá um caldo bom. Perfeito, muito bom. Vamos pensar, a gente tem olhado também aqui no observatório para o momento de crescer, né? Qual a hora, né? Porque o negócio ele tem que nascer com uma vocação para ser grande, mas tem a hora de escalar, né? Tem a hora que fala agora é aumentar o alcance. A gente já tem certeza que funciona, a proposta de valor está validada, vou mexer nas alavancas de crescimento. Qual foi a hora que deu esse clique e o que você acha que foram passos importantes que vocês deram para crescer? Eu vou colocar um cenário que é um pouco diferente desse. Tá bom. Eu acho que a hora de crescer é a hora que vem. O dia de crescer é amanhã, a semana de crescer é a semana seguinte. A gente, por muitos anos na 99, crescia 5% o volume de corridas a cada semana. Eu acho muito melhor como founder, como CEO, você ter uma mentalidade de como é que você consegue sustentar o crescimento do que você ter momentos críticos, agora eu resolvo se eu vou crescer mais ou menos, etc. Então, essa validação que você falou, ela é um conjunto de centenas de pequenas validações que vão construindo isso, né? Então eu vejo isso muito mais num contínuo do que em momentos de decisão pontuais, né? Acho que quando você vai para uma trilha de Venture Capital é um pouco mais complicado isso, porque aí você cresce por soluço, né? Você não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, de repente, pumba, entra milhões de dólares na sua conta, aí você tem um caminhão de dinheiro, você tem que desafogar um monte de coisa. Mas isso não é natural, né? Isso é uma distorção do modelo de funding. O ideal, e tem muita empresa que consegue fazer isso, é você ir crescendo organicamente com o dinheiro dos seus clientes, das suas transações, etc. Para mim, esse é disparado o melhor modelo, até hoje. Às vezes, ele vai ser lento demais. E você quer acelerar para ocupar aquele espaço mais rápido, para não dar muito espaço para um concorrente. Falar, nossa, isso aqui é legal. Deixa eu investir mais e já ocupar o espaço, como a EasyTaxi, por exemplo, tentou fazer. Então, tem esses momentos, às vezes, onde você tem que levantar uma rodada, botar um monte de dinheiro para dentro, e aí a empresa, quando a gente tinha o nosso pre-seed ali, a gente tinha menos de 10 pessoas trabalhando na empresa. Aí a gente fechou aquela rodada de $1 milhão, a gente foi para 40 em questão de 2 meses. Então, sei lá, quadruplicamos ou vezes 5 o quadro. Mas isso não é saudável, assim, né? É uma coisa que você fica muita iniciativa represada, de repente entra um dinheiro e aí vem aquela enxurrada de, putz, agora tem que fazer tudo para ontem e tal. E a gente fez essa rodada de $1 milhão, depois tivemos outros momentos. A gente fez uma rodada, essa de 1 milhão foi em julho de 13, então a gente já estava rodando quase há um ano. E depois a gente foi levantar a Série A em janeiro de 15, foi uma rodada de $15 milhões.
Logo em seguida, menos de 6 meses, a gente levantou 25 de dólares. Então, em 2015, a gente levantou 40. E, na época, essas eram as maiores rodadas que já tinham acontecido na história de Venture Capital no Brasil. Assim, ninguém tinha levantado uma rodada de 15 milhões de dólares. Então, o pessoal falou, nossa, isso é dinheiro infinito e tal. E a gente ali, 6 meses depois, levantando mais 25. 6 meses depois, a gente estava levantando 100. E não deu certo, não conseguimos, aí quase quebramos várias vezes também, aliás, isso faz parte, né? Só outra coisa para vocês não tirarem daqui é que é tudo glamour, tudo funciona, é tudo tranquilo, etc. É o contrário disso. Mas a gente conseguiu essas rodadas, depois a gente estava acabando o dinheiro e aí a Uber entrou no Brasil e começou a acelerar e a barra da competição mudou completamente. Estava acostumado com uma competição aqui tupiniquim, com um aplicativo que não era tão bom, com equipes menores e de repente chega a Uber, que era a maior empresa do mundo, mais engenheirada, e começa a despejar bilhões aqui para roubar o nosso lanche, né? Então foram momentos bem difíceis, assim. Mas então, a tua resposta assim, para o momento de escalar, eu acho que a mentalidade de você sustentar crescimento, ela te leva a tomar melhores decisões. Como é que eu consigo estar sempre um pouquinho melhor amanhã do que eu tive ontem ou hoje? E aí, a questão de funding, isso é uma coisa que eu aprendi até com um concorrente. O ideal também não é ser um evento discreto. De você falar, vou abrir uma rodada, vou ficar 6 meses falando com um monte de gente, vou trazer um dinheiro para dentro. E aí eu passo um ano sem falar com ninguém. Quando estiver acabando o dinheiro, eu volto para a rua para falar. É muito melhor você pensar continuidade, como é que eu consigo, se eu tenho esse plano de negócio e ele vai requerer tanto de investimento, o ideal é você ter alguém focado o tempo inteiro em estar correndo atrás de financiamento para esse plano. Que pode ser com venture capital, dependendo do modelo de negócio, pode ser levantar um fundo, um FDIC, pode ser N coisas. Mas eu acho que essa cabeça de pensar num contínuo, ela te leva a tomar melhores decisões do que essa de falar, não, agora eu vou virar a chave para dar escala. Perfeito. Como ganhar escala sem aumentar custo proporcionalmente? O que vocês fizeram? Porque é difícil, né? Você crescer, mas manter o custo num nível onde você capture do crescimento rentabilidade. Crescer receita, mas crescer custo igual. É verdade. No final, no bottom line, fica tudo igual. Eu acho que era mais difícil do que é hoje. Para vocês vai ser bem mais fácil. Tem um negocinho chamado AI, que não tinha na minha época, né? Por exemplo, o call center da 99, que a gente fazia o registro de motoristas, conferência de documentação, etc. E depois também ver que esqueceram no táxi. A gente não conseguiu assim, fazer um modelo para escalar sem ficar botando mais gente. Até quando a gente vendeu a 99, tinha quase 1.000 pessoas no call center. Uma das empresas que eu investi é um negócio que faz consórcio. É um negócio que parece moda antiga, mas está funcionando super bem ainda. E eles tinham lá um volume de gestão por volta de 100 milhões de reais. Uns anos atrás, tinha 140 pessoas na empresa. Agora está chegando em 2 bilhões e continua com 140 pessoas na empresa. E qual que é a mágica? AI. AI para Customer Acquisition, AI para pós-vendas. É você já pensar a tua empresa diferente. É pensar como é que eu vou aplicar tecnologia para resolver esse problema em escala, em vez de jogar mais gente sobre o problema, né? Então assim, eu acho que isso é fundamental e hoje é bem mais fácil de fazer do que era 5 anos atrás. Então, a ferramenta que vocês têm na mão de vocês, essa é a boa notícia. A má notícia é que todo mundo também tem, né? Então, em termos assim, de velocidade para vocês construírem, de capacidade, tudo, nunca teve um tempo tão bom quanto hoje. Por outro lado, também fica um cenário mais competitivo porque é assim para todo mundo. Perfeito. Eu acho que tem coisas que vocês trouxeram no próprio modelo, né, de resolução de conflitos ou impasses na contratação, né? Você pega hoje, se você fala, o cara cancelou, porque eu cancelei porque o motorista não estava se movimentando, né? Isso é uma coisa que vem muito desse universo dos marketplaces, né? Você fala, vou cobrar multa, aí você questiona a multa, hoje, usualmente, assim, nem tem muito impasse de você ter que ligar num call center, te devolve a multa, né? Eu imagino que essas decisões também, assim, de cortar
fricções no meio do caminho, né, elas têm ajudado bastante, né? Porque você vai falar, eu vou abrir, o usuário vai ter que ligar no call center, abrir um chamado, isso custa para a empresa, no final das contas fica todo mundo insatisfeito, né? Por que eu vou devolver R$ 2 para o cara, ele volta, ele faz negócio comigo de novo, né? Tem casos assim que eu acho que é muito interessante que essas tecnologias como 99, elas simplificaram muito o processo ali, né? Sem dúvida. Agora, uma coisa que eu acho que vale vocês pensarem também, para quem estiver pensando em empreender, em geral, a primeira coisa que vem à cabeça é, putz, que ideia que eu vou ter, como é que eu vou fazer algo inédito, etc. E normalmente os melhores negócios não são assim. Não é uma coisa que ninguém pensou, que estava fora da visão de todo mundo, é o contrário. Eu acho que hoje ainda, a maior parte das relações que a gente tem com as empresas são muito ruins. Assim, o atendimento é ruim, o produto é ruim, o atrito é a regra. Essa experiência que você está falando, sem atrito, sem fricção, que funciona bem, etc., é rara. A gente ainda se surpreende com ela, hoje em dia, né? Nossa, foi simples assim, né? Eu garanto que daqui a 10 anos vai ser o contrário. Você vai estar acostumado com experiências assim, e as outras vão sair do jogo. E são vocês aqui que vão fazer isso. E não é... Pensa as grandes startups aqui dos últimos 10 anos na América Latina, né? Talvez as 3 maiores são o Mercado Livre, Nubank e iFood. Basicamente, nenhuma delas tirou um coelho da cartola e fez uma coisa que ninguém tinha pensado em fazer. Mas elas construíram uma experiência muito melhor do que as alternativas, né? A gente procurou fazer a mesma coisa na 99. A gente não inventou uma coisa... E também tem que pensar isso, né? Hoje em dia vocês têm acesso a tudo. A gente também já tinha na época. Embora lá no comecinho, quando eu estava começando, eu não tinha internet ainda. No começo da 99 já tinha. Então, a ideia de chamar um carro por aplicativo não foi nossa. Foi de um alemão que criou uma empresa chamada MyTaxi. O Uber fez isso olhando esse cara e fazendo um negócio no mercado super pequeno, que era só carro de luxo, etc. Aí depois foi aumentando. A própria 99 começou só no táxi, trabalhou por uma regulamentação para poder fazer em carro particular. E hoje o mercado endereçável, né? Falei que no começo lá uns 15 bilhões de reais em táxi que girava por ano no Brasil. Hoje o mercado deve ser talvez 10 vezes isso, né? Então, no fundo, você construir experiências melhores em cima de coisas cotidianas é um diferencial competitivo. Volta naquele ponto que eu falei assim, é difícil de fazer, mas quando você faz, o prêmio é imenso. E aí fica muito mais fácil você fidelizar os clientes, você converter cliente do concorrente para a sua plataforma, você ter boca a boca. Então, o teu custo de aquisição é muito menor. Os primeiros 2 anos da 99, a gente não gastou um centavo em publicidade. Não precisava. As pessoas tinham uma experiência tão boa que elas falavam umas para as outras, seja um passageiro para outro, seja um motorista para o passageiro. Então, eu acho que, ainda acredito que esse é um dos grandes diferenciais, assim, é pegar coisas corriqueiras, simples e que são frustrantes para a gente, como cliente, como consumidor, e falar, pô, eu conseguiria construir uma experiência melhor para isso. Essas são as ideias que valem bilhões. Muito bom. Vou abrir umas perguntas, a gente está com empreendedores aqui do Fellowship, pessoal da Liga, e eu vou abrir para algumas perguntas para a gente ir caminhando para o nosso final aqui. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Bernardo. Paulo, você falou um pouco da dinâmica de concorrência que vocês tiveram com a EasyTaxi, um pouco da Uber, mas com a Uber vocês enfrentaram um concorrente que tinha um bolso com um fundo praticamente infinito. E como que foi essa dinâmica ali? O que vocês usaram de recursos, estratégias para se manter vivos ali e eventualmente vencer no mercado? Como foi? Foi desesperador. A gente saiu, final de 2015, e eu escrevi um livro, então se vocês querem depois mergulhar um pouco mais na experiência da 99, chama Unicórnio Verde e Amarelo, fazer meu jabá aqui. A gente terminou o ano de 2015 e a gente tinha mais ou menos 2/3 de market share em corrida por aplicativo no Brasil. A Uber, a EasyTaxi, mais uns 10 outros tinham 1/3 juntos, somados. Em 2016, a gente então saiu dessa liderança total e chegou no final do ano com 10 a 15% de market share. E a Uber saiu de uns 5 para uns 85. Então, assim, a gente foi obliterado, foi destruído.
principalmente por 2 fatores. Um, que a gente tinha acabado o dinheiro, então não tinha como investir mais em aquisição, etc. E a Uber se aproveitou disso para fazer muita propaganda, desconto e tal. E segundo, porque a gente ainda não tinha lançado uma categoria fora do táxi, que naquela época ainda não era legalizada, né? E a gente trabalhou muito para legalizar. E a gente conseguiu só em janeiro de 2017 levantar uma nova rodada e aprovada a regulamentação no meio de 16, aí a gente passou a ter os ingredientes de dinheiro e escopo de categoria para poder concorrer de novo de igual para igual. E aí recuperamos boa parte disso. Mas para uma empresa que estava acostumada a crescer, que eu falei 5% semana sobre semana, de repente cada mês a gente andava para trás uns 10% em volume de corrida, sangrando, perdendo dinheiro. E assim, honestamente, o nosso concorrente estava com uma proposta de valor melhor que a nossa. Tudo bem que era ilegal, mas você no começo pegava um carro melhor do que um táxi e pagava menos do que um táxi. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas, foi muito sofrido essa época. A gente teve que diminuir o quadro de funcionários, teve que fechar várias operações Brasil afora, mas a gente ainda tinha muita confiança que a gente ia conseguir virar o jogo. E a gente precisava chegar no break-even, no final das contas. Naquele mês, abril de 2016, que foi dessas grandes viradas aí, a 99 arrecadava 2 milhões de reais por mês e custava 6. Então, a gente estava queimando 4. Né? E eu odeio esse termo. Assim, nas startups que eu invisto, eu falo, gente, não fala queimar caixa, não fala cash burn, porque, no fim, uma coisa é estar investindo para criar um valor futuro. Você está construindo um produto, uma base de usuários, etc., você vai extrair valor mais para frente. Outra coisa é queimar dinheiro, né? Mas no mundo digital a gente adora queimar dinheiro. Você torrar e não sair do lugar. Né? E aí a gente criou um plano para chegar no break-even. E esse plano foi executado de abril até junho de 16. Eu juntei a liderança toda da empresa, falei, temos aqui 45 dias para virar esse jogo, é assim que a gente vai fazer. Na época, a única receita da 99 era um take rate, que a gente chama, né? Quando você pagava a corrida do táxi pelo aplicativo, a 99 ficava com uma comissão e repassava o resto para o taxista. Mas 2/3 dos brasileiros optavam por pagar para o taxista diretamente, seja em dinheiro, seja no débito, na maquininha, e desses a gente não recebia nada. Então a gente construiu um sistema para poder recuperar, né, cobrar sobre o todo. Dava um maior trabalho. Tivemos que criar uma conta, como se fosse uma conta corrente virtual, aí se tinha uma corrida de 50 reais você pagou em dinheiro, eu falo, putz, disso aqui, 15 reais é da 99, mas eu não tinha como receber ali. Então eu fazia uma conta corrente com ele e no fim deu super certo, mas deu um trabalhão para fazer. E aí a gente conseguiu pelo menos equilibrar as contas e ficar no break-even. E aí deu um alívio tremendo, né? Quando você para com as próprias pernas, é libertador. Depender de conseguir levantar a próxima rodada e tal é muito risco, no final das contas. Então, conseguimos ali fazer equilibrar as contas e aí vivemos para um outro dia. E aí, depois de bater em 500 mil portas de investidor, conseguimos levantar finalmente com a Didi, que era uma empresa chinesa que fazia o que a gente fazia. E aí o SoftBank acabou vindo junto, aí fizemos a Série C em 2017, que foi uns 200 milhões de dólares. E engraçado, de novo, a maior rodada da história do Brasil, etc. Pô, 200 milhões de dólares. E a Uber anunciando que ia botar $1 bilhão para continuar destruindo a gente. Então eu lembro de amigo meu ligando, falei, o que é isso? O que você vai fazer com tanto dinheiro? Eu falei, cara, não é suficiente, a gente ainda vai precisar levantar mais, né? Mas, então acho que eu contei como é que foi. Talvez o mais importante é você ter uma visão de futuro e você manter uma mentalidade construtiva e produtiva de o que eu vou fazer, o que eu controlo e como é que eu vou fazer isso chegar lá. Para você, como founder, para os seus sócios, para a equipe, porque crise não vai faltar, isso eu te garanto. Assim. Você pegar as melhores empresas que deram mais certo, que aparecem em tudo quanto é lugar na mídia, unicórnio, etc., quase quebraram várias vezes, todos eles. Então, não dá para você construir um plano achando que você não vai passar por isso. Você certamente vai passar por isso. E se você passar por essas provas de fogo, normalmente você sai mais forte do outro lado. Sai uma empresa com mais liga entre as pessoas, que é mais eficiente, que consegue fazer mais com menos, que é menos dependente de capital externo. Então, essas provas, né, tem aquele ditado, né, o que não te mata te faz mais forte, é verdade para a pessoa física e jurídica. Então conseguir assim, ter essa visão de futuro e construir ela sempre
sendo ciente dos problemas, sem fingir que eles não estão lá e tal, mas sempre focando a energia e o esforço no que está no teu controle, o que você pode fazer para sair daquela situação. Paulo, você falou sobre ter uma boa experiência de usuário como core na 99. Tem alguns processos internos que vocês estabeleceram que focava muito em assegurar isso, que você acha que é único da 99? Você não vai falar seu nome? Se Não, apresentar? Você é da Liga? Sou da Liga. Da Liga? Bom, o que a gente fazia para ter uma experiência incrível? A gente tinha várias questões que eu não acho que eu vou te falar alguma coisa que você nunca pensou, mas se fizer tudo isso com consistência, você chega lá. Então, muito benchmarking, a gente estava sempre comparando a nossa experiência com outros concorrentes, como usuários, e olhando que fontes você tem de avaliar isso. Então, você vai lá na App Store, você vê quantas estrelinhas tem o seu aplicativo, quantas estrelinhas tem o outro. Aí não fica só nisso, começa a ler os reviews, começa a ver o que estão reclamando do seu aplicativo, o que estão reclamando dos outros. Aí tem Reclame Aqui, etc. Então tem muitas fontes públicas que você consegue comparar como na visão dos usuários está sendo a experiência deles com o seu produto versus outros. A gente usava muito também. Qual que é a sua barra? Sua barra é estar o melhor entre os piores ou é o melhor entre os melhores? No Brasil, a barra era baixa. Se na nossa comparação a gente só estivesse olhando os players nacionais, a gente ia ter feito um aplicativo muito pior. A nossa comparação é quais são os melhores do mundo no que a gente faz. Não interessa que estão aqui ou não estão aqui. É essa experiência que a gente quer trazer. E eu vejo muita empresa aqui no Brasil errar por isso. Eu falo assim, não, a nossa experiência já é melhor do que a dos concorrentes aqui. Aí entra um cara de fora, como entrou com a gente, né? Entrou o Uber, e se a nossa experiência não tivesse excepcional, o Uber ainda teria mais facilidade de competir com a gente. Mas o nosso não era pior do que o deles, não. É que, no fundo, a gente não tinha uma categoria que é a categoria que concentra quase todo o volume das corridas, que é o UberX ou o 99Pop, né? Então, construir uma cultura de experiência do cliente. Todo mundo na empresa tinha que usar, não era só o Paulo, Ariel e o Renato. A gente botava até os devs para ir no call center, escutar a ligação. Quando a gente lançou a categoria do carro particular, a gente alugou uns carros, deixou na porta da 99 e a gente incentivava todo mundo para sair, para dirigir e pegar passageiro. Vai experimentar como é que é a vida do motorista. Entende como é que é parar, como é que eu encontro o passageiro, como é que funciona, o que ele fala, etc. Então, a empresa vivia o produto. E do lado do motorista, a gente fazia até umas coisas legais, assim, que isso eu acho que eu nunca vi nenhuma empresa fazer. Talvez aconteça, eu só não conheço, mas sabe aquele programa Roda Viva? A gente fazia isso na 99. A gente pegava alguém do time executivo, do C-Level, botava no meio de uma roda, botava 10 motoristas de 99Pop e 10 taxistas para sabatinar a pessoa. A gente filmava e passava ao vivo no YouTube. Aberto para todo mundo. Então, assim, você imagina o que vinha. Então, assim, um nível de abertura e de transparência para receber feedback, para atuar em cima disso, empresa inteira. Então, construímos uma cultura muito forte de serviço. E aí, todas essas outras coisinhas, eu acho que são detalhes. Mas, no fundo, o core é isso. É construir uma cultura onde uma quebra de expectativa do teu cliente deixa todo mundo muito frustrado. E todo mundo chega querendo resolver, aconteceu isso aqui, precisamos melhorar. Eu recebia 500 mil e-mails, ligação, etc. Eu sempre pegava e voltava para o time de produto e falava, gente, isso aqui pode ser melhor. Né? Então, essa questão de estar sempre subindo a barra, quando você cria uma cultura assim, isso passa a fluir naturalmente. Mas é dificílimo, são pouquíssimas empresas que conseguem fazer isso. Porque, assim, o dia tem só 24 horas para todo mundo, tem um monte de coisa para fazer, para entregar. Então, isso não pode ser uma coisa a mais. Isso tem que ser parte de tudo que você está fazendo, tudo que você está construindo. Você quer realmente entregar uma experiência excepcional. E sempre que você percebe a oportunidade de melhorar, você coloca aquilo. Tinha uma coisa que me incomodava, por exemplo, quando eu ia pegar o meu próprio aplicativo na 99, eu botava o endereço de casa, o GPS sempre botava no prédio ao lado. Aí eu corrigia na mão. Aí eu cheguei para o Renato e falei, Renato, cara, não é possível, né? Estou colocando aqui na mão, etc. Pega isso aqui uma vez. Eu botei, corrigi uma vez. Amanhã eu vou pegar de novo. Você já... outra vez deu isso aqui, você corrigiu para cá, eu já te ofereço essa opção corrigida. Né? Aí eu chamei isso de favoritos mágicos.
que era, eu não preciso criar uma lista de favoritos, falar, tenho isso aqui, aqui é minha casa, aqui é meu trabalho, era automático. Se eu tinha 2, 3 lugares que eu pedia com frequência, eles já brotavam, né? O Waze passou a fazer isso 10 anos depois que a 99 tinha feito. Então, são coisas simples de experiência que a gente dava muito valor. E às vezes o usuário ele nem percebe o porquê, mas ele gosta mais de um aplicativo que o outro. Outra coisa que a gente fez desde o começo, não tinha senha na 99. Você colocava só seu número de celular, você recebia um token, você digitava aqueles números, você estava logado. Eu lembro agora, assim, mais recente, às vezes eu fico um mês sem usar o aplicativo, ele me pede, você tem que logar com seu username e senha. Gente, não precisa disso, né? Então, assim, você ir um passo além para transformar uma experiência imemorável. E, às vezes, o trabalho que isso dá é bem pouco, mas é muito mais a cultura e a mentalidade de estar sempre encantando o cliente. Paulo, obrigado pelo tempo. Meu nome é João Henrique. A minha dúvida é, se você fosse empreender hoje de novo, como é que você olha esse trade-off entre fazer uma tese que é mais a cara do Brasil, e aí tem esses desafios de regulação, enfim, do ambiente daqui, versus uma tese que já nasce mais para a comunidade global, ou está mais olhando para um go-to-mercado para fora, mas tem esse lado de uma competição, às vezes, maior, com times mais técnicos. Como você olha esse trade-off, principalmente para teses de IA, que muitas vezes a proposta de valor é ligada a substituir pessoas, e aí o custo do talento no Brasil é muito menor, então às vezes você tem que fazer uma coisa muito diferente para justificar o economics para o cara, versus quando você está falando de um talento, de substituir um talento que é pago em dólar. Como é que você olha esse trade-off hoje, principalmente para as teses de IA? Eu gosto dos dois modelos, tá? Eu não sou assim, não tem que fazer aqui ou tem que fazer para fora, global de partida. Eu acho que os dois são ótimos. Mas eu acho que a tese faz muita diferença, porque quando você vai para uma tese de IA, ela é mais global por definição, né? Então, tua concorrência vai ser global. Então, tem muita tese que é mais local. No caso da 99, você tem uma camada global de aplicativos, de tecnologia, mas você tem uma camada muito local também. E a gente optou até na 99 por não sair muito do Brasil, porque na nossa visão tínhamos uma vantagem competitiva relevante para ganhar no Brasil, e o Brasil é um mercado grande o suficiente para fazer um negócio de bilhões de dólares se você for o líder aqui. Então tem muita tese que funciona assim. Por outro lado, quando é uma tese mais global, é quase impossível você fazer um produto aqui que não vai ser desafiado por gente de fora. Então se você fizer um produto para ganhar aqui, talvez você não ganhe muita coisa, né? Eu até brinco com o pessoal da Easy Taxi, eu não sei se vocês jogaram War quando vocês eram pequenos, que assim, a pior estratégia do jogo é você botar um exército em cada país e falar ganha o jogo, né? Porque aí o cara que ficou com aquelas montanhas de exército em cada continente vai invadir todo o resto. Então eu adorava brincar com o pessoal da Easy Taxi, nunca jogou War quando era pequeno. E eles deixaram o Brasil pra gente, porque eles foram para se orgulham, eu levei para 30 países, ótimo, perdeu em todos. Então, assim, tem teses que funcionam melhor no local, mas para IA eu não acredito. E aí você pode talvez alavancar uma questão de ter mão de obra mais barata aqui, que tem mesmo, né? Mas essa mão de obra também tem a opcionalidade de trabalhar globalmente, né? Hoje tem um monte de dev aqui no Brasil, trabalhando para empresa nos Estados Unidos e na Europa, ganhando em dólar, um salário que dificilmente você vai conseguir pagar. Então, eu tenderia a tentar olhar mais global para esse tipo de tese, porque eu acho difícil você sustentar local. Se você fizer local e começar a ganhar um volume, é muito mais provável que você vai ser comprado por alguém do que você vai dominar o resto do mundo com essa tese. Então, no fundo, assim, as duas podem funcionar, mas se é uma tese inerentemente global de partida, é muito difícil você sustentar a longo prazo sendo campeão local. Justo. Obrigado. Oi, Paulo, prazer. Meu nome é Matheus, sou do Hub. Uma pergunta, como você vê a questão tipo, de diferenciação, empresas de tecnologia, tendo em vista que é um cenário cada vez mais fácil você, por exemplo, pegar o Lovable ou AI e criar algo que, por exemplo, é facilmente aplicável. Eu tenho um business hoje, vai virar alguém amanhã ou uma empresa grande, criar uma ferramenta que pode copiar isso. Então, como você vê os caminhos de se diferenciar nesse cenário? É uma ótima pergunta. Eu ainda acho que o serviço bom de ponta a ponta continua sendo um diferencial que é difícil de fazer e difícil de replicar. Então, quanto mais fácil for de copiar o que você está fazendo, mais difícil é você se diferenciar. Então, tentar achar
de novo voltando naquele tema de problemas mais difíceis, que uma plataforma automatizada, etc., talvez não consiga resolver, eu acho que te abre um caminho para diferenciação. Para esses modelos de IA, por exemplo, eu acho que vão ter poucas empresas globais que vão dominar as plataformas como um todo, mas tem muito espaço para você criar um negócio e falar assim, eu vou aplicar IA para resolver este problema aqui. E aí eu vou vender, neste segmento, eu vou vender uma proposta de valor. Eu não estou vendendo um software, não estou vendendo uma solução de IA. Eu estou vendendo Aí eu dei o exemplo dessa empresa que eu investi. Eles desenvolveram uma tecnologia super legal em cima de IA padrão, de ChatGPT, de Claude, etc. Eles não estão abrindo para vender isso para o mundo. E talvez tenha um monte de gente que está fazendo isso. Putz, mas com isso aqui, se eu pegar uma indústria que no Brasil é grande, indústria de consórcio, lá, 300 bilhões de reais ano, se eu aplicar esse ferramental para fazer uma experiência incrível de ponta a ponta na jornada de quem está comprando esse produto financeiro, faz um negócio muito grande. Né? É um pouco na linha do que eu falei, quando você pega o iFood, Nubank, Mercado Livre, própria 99, construir uma diferenciação por fazer uma coisa toda consistente do início ao fim. Né? É fácil você se cadastrar, é fácil você comprar, se você tiver um problema é fácil de você devolver, reclamar, etc. E esse conjunto todo de soluções constrói uma barreira muito grande em relação aos concorrentes e uma diferenciação competitiva que eu acho que é mais sustentável. Não acredito em patente, porque no fundo, assim, a vantagem competitiva sustentável é aquela que você continua avançando. Né? Tempos passados, eu criava lá uma máquina de Xerox e você fala assim, por 30 anos só eu vou poder vender esse troço aqui, eu vou ganhar o maior dinheiro, depois eu vou ter que fazer outra coisa. O mundo hoje não funciona mais assim, né? Então, eu acho que a velocidade de execução é um diferencial competitivo sustentável, enquanto você conseguir sustentar essa velocidade de execução. Né? Isso é totalmente agnóstico, não faz diferença a indústria que você está, o problema que você se propôs a resolver. E ainda assim são poucas empresas que conseguem fazer isso, que tem uma plataforma que vai evoluindo todo dia e continua encantando o cliente. Então, eu prefiro apostar em coisas de como é que eu vou continuar sendo o cara que entrega a melhor proposta de valor para os meus consumidores, sabendo que alguém vai me copiar amanhã, depois de amanhã. Só que ele vai estar copiando o que eu tinha feito ontem e eu já vou estar com um negócio mais adiante. Né? Acho que talvez um exemplo grande do nosso tempo moderno aqui, essa semana lançaram o iPhone 17, tá ficando muito mais do mesmo. Né? E se você for olhar os aparelhos Android, eles estão bem melhores hoje do que o iPhone. Mas a galera ainda está muito travada no ecossistema da Apple, porque ela conseguiu construir um negócio que ela te encanta na experiência do todo, ainda que o hardware em si seja pior do que o do concorrente. Né? Então, você vai criando algumas barreiras por essa conveniência, e você vai acrescentando coisa, agregando, etc. E aí você vai travando o consumidor ali, não porque ele não pode sair, mas porque o custo dele sair, ele acaba ficando melhor servido ali, ainda que tenha pecinhas que estão melhores fora, mas é tão conveniente do jeito que está ali, você acaba não saindo. Então, pensar nesse tipo de dinâmica no negócio que você for fazer, pode ser que um pedacinho não seja melhor, o outro não seja melhor, mas no conjunto da obra, você consegue entregar uma experiência consistentemente superior. Acho que tem uma lição muito bacana que você trouxe também no início, né? Que hoje criar um produto não é uma coisa tão difícil, né? A tecnologia está muito acessível, mas assim, o go-to-market também faz muita diferença, né? Quando você conta a história, começamos com 100 motoristas, né? Trabalhamos ali tem que ter motorista antes de ter cliente, né? Qual é esse movimento, né? A escolha, né? Não espalhar por vários países antes de consolidar em um, né? Eu falo que hoje cada vez mais a estratégia de go-to-market é tão importante quanto o produto em si. Né? Porque, ainda mais aqui, quando a gente tem essa combinação de aluno de negócio com aluno de tecnologia, né? Eles fazem bastante coisa quando a gente olha para desenvolvimento de produto, mas o cuidado com o go-to-market faz muita diferença. Né? Porque a barreira de entrada para produto tecnológico é bem menor. Né? Faz muita diferença. E também, assim, de uns anos atrás, né, o mais comum era você ter que comprar AdWords, etc. E quem fazia isso melhor do que os outros tinha um diferencial competitivo que escalava mais rápido. Depois todo mundo aprendeu a fazer.
e depois todo mundo aprendeu que, no fim, quem fica com o dinheiro é o Google, a Meta, etc. Eu lembro que eu conheci um empreendedor uns anos atrás, já pego a tua pergunta, Matheus. Conheci um empreendedor uns anos atrás que ele criou um termo, não sei se vocês já ouviram, que é DNVB, Digitally Native Vertical Brand. E esse cara, ele criou uma loja de calça online, chamava Bonobos, e ele vendeu isso por centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos. E aí ele criou um fundo para investir e falou, gente, o futuro é tudo digital e o mundo tradicional, o varejo tradicional, o físico vai acabar e o futuro é isso aqui. E eu conheci ele 1 ou 2 anos atrás e ele foi o maior promotor dessa ideia, dessa insurgência, que agora a galera nova vai destruir todo o passado e tal. E aí ele falou comigo, eu falei assim, cara, eu descobri que a minha tese estava totalmente errada. Porque eu falava que você não vai ter que pagar a loja do shopping, ou não sei o quê, mas no fim você está pagando o Google e a Meta, e eles são bem gananciosos, então você acaba gastando mais do que o cara do shopping gasta para manter a loja lá. Então essa questão do go-to-market ela é super importante mesmo. E aí, se vocês conseguem, principalmente na fase inicial, formas mais baratas ou mais criativas de trazer consumidores, isso também pode trazer uma diferença muito grande, porque o teu negócio precisa levantar muito menos dinheiro para funcionar. Então, fazer o tradicional, eu vejo os VCs hoje, quando o pessoal chega com o pitch, fala assim, tá bom, mas fora o marketing pago lá, o teu CAC, o que você vai fazer que vai vir gente sem pagar nada? Eu falei, como assim? Não tem isso no meu plano. Eu falei, então não vou comprar teu plano. Eu quero que você desenvolva canais alternativos de aquisição de clientes. Matheus. Paulo, obrigado aí pelo compartilhamento, né? Muito prazer, eu sou o Matheus. A minha pergunta vai um pouco no sentido disso que a gente está conversando. Você comentou que lá no começo da 99, como é um modelo de plataforma, né? Vocês foram atrás ali dos taxistas e a hora que vocês conseguiram 100 taxistas ali foi quando vocês queriam abrir para os usuários. Nesse cenário, dado que você já fez isso, como é que você pode dar uma perspectiva de diminuir o trabalho nesse sentido, de diminuir o erro quando a gente for fazer isso? Por exemplo, numa tese ou em algum cenário nesse sentido. Porque quando a gente fala de plataforma, né, que você precisa de um para ter o outro, né? Que só vale a pena para o usuário estar lá se tiver o taxista, por exemplo. Vou tentar falar de uma forma um pouco diferente. Quando eu fui empreender, eu lembro que meu pai já era empreendedor e ele falou para mim que, na visão dele, o sucesso para o negócio dar certo era acertar mais do que errar. Hoje eu estou, para o contexto de hoje, eu estou convencido que para você conseguir construir um negócio grande e relevante, você precisa errar muito mais que acertar. E aí é uma cultura de ciclo curto, com muita experimentação, muito aprendizado, e você vai iterando e vai melhorando o produto muito rápido. Então você vai sempre testando hipóteses pequenas, o tempo inteiro. Né? Então, por exemplo, quando a gente foi pegar os primeiros 100 taxistas, os primeiros 100 falaram não. Bom, cada vez que você saía de um não, é porque não, etc. Você tentava melhorar para o próximo, até chegar uma hora que você começa a encaixar um discurso que minimamente gera uma atenção. Então, o mais importante é você conseguir construir uma cultura de muito teste e aprendizado e que ande rápido. Porque aí você vai errando um monte de coisinhas, consertando, você vai co-construindo esse produto junto com o teu cliente. Então você não precisa ser brilhante na partida, você não precisa ser o cara visionário e saber exatamente onde o jogo vai terminar. Mas você vai construindo essas hipóteses o tempo inteiro, pequenas, testando rápido, aprendendo, melhorando. A gente costumava na 99, por exemplo, o máximo de horizonte que a gente planejava era um trimestre. Mas na prática a gente olhava semana a semana. E os 3 founders, toda sexta-feira à tarde, a gente se juntava e a gente revisava onde as pessoas iam trabalhar na semana seguinte. Tinha um plano mestre. A gente olhava, faz sentido? É isso mesmo? Será que não tem uma coisa que devia passar na frente e tal? E com muito teste AB e tal. Google faz isso muito bem, Meta faz isso muito bem. Criar um contexto onde as pessoas possam ir encontrando o caminho que funciona. E para isso você vai ter um monte de errinhos, vai ajustando e você vai construindo o sucesso. Excelente. Eu vou ter que cortar as perguntas por aqui, porque a gente está com o tempo estourado. Mas eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Paulo aí por participar com a gente desse videocast, dessa sessão aqui com os nossos alunos e empreendedores. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer. Obrigado, gente.